Suave! Aqui quem fala é o V Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. E no vídeo de hoje, um dos, se não o maior artista marcial da Marvel vai ter o seu nível de poder mostrado. Danny Rand, o Punho de Ferro. Mas antes disso eu vou resumir um pouco a história dele, e sem muita enrolação vamos lá. Danny Rand é filho de Wendell Rand, um bilionário que conheceu um antigo Punho de Ferro, Orson Randall, que foi basicamente um pai para o garoto, e o contou sobre Kunlun, uma das 8 cidades místicas que normalmente estão em um reino separado da Terra, mas que em algumas datas específicas acaba se conectando ao nosso mundo. Wendell acabou se tornando fissurado nessa cidade e foi atrás dela. E ao encontrar, ele passou por todo o processo para se tornar o Punho de Ferro. Porém, Orson no passado o desencorajava sobre isso. Então, Wendell acabou entrando em pânico e fugindo da luta contra o dragão Shou-Lao. Décadas após isso, ele tenta retornar à cidade, junto de sua esposa Miranda e Danny. Mas junto deles, Harold Matthew, o sócio de Wendell, os acompanham. E durante o percurso, o mata. A mãe de Danny tenta seguir em frente para garantir a sobrevivência de seu filho. Porém, quando eles estão próximos dos portões de Kunlun, são perseguidos por uma alcateia de lobos. Miranda então acaba se sacrificando, se jogando para ser morta pelos lobos, enquanto Danny foge. O povo de Kunlun acaba saindo da cidade para salvá-los, mas quando eles chegam lá, já era tarde demais para Miranda, deixando o pequeno Danny Rand órfão. Dali em diante, Daniel Rand cai, é treinado e se torna o melhor dos guerreiros de Kunlun, seu campeão e uma das 8 armas imortais, o imortal Punho de Ferro. Tá, mas agora que o resumo da história do Danny foi contada, vamos logo pro que interessa. Força! O Punho de Ferro é muito além das capacidades físicas de outros heróis urbanos da Marvel. E eu digo isso com bastante segurança, porque, bem, o negócio é meio explícito. Personagens como Dentes de Sabre e o Wolverine são feridos pelos golpes dele. Mas quando ele decide usar seu Chi em seu punho, é aí que o negócio começa a tomar outras proporções, sendo capaz de gerar impactos tão fortes que são comparados a bombas de hidrogênio. Mas isso é relativamente desatualizado, porque após absorver o poder do Punho de Ferro anterior, o Orson Randall, o Danny acabou se tornando muito mais poderoso, o que o permitiu até matar o deus do fogo, Zu-Hong, um ser capaz de descarregar uma rajada de energia tão absurda que era possível ser vista mesmo em comparação com a curvatura do próprio planeta Terra. Resistência. Ele costuma resistir a ataques de heróis urbanos como o Capitão América, mas isso é bem baixo na verdade, porque o Danny tem alguns feitos concretos, como, por exemplo, quando ele foi capaz de suportar uma explosão provocada por Radium, um ser que era basicamente uma bomba atômica ambulante, com poder de centenas de megatons. E isso não é algo isolado, o Punho de Ferro já se lançou como se fosse uma bala contra um trem que carregava diversos explosivos para destruir Kunlun. Eram tantos esses explosivos que fariam a bomba de Hiroshima parecer uma mera faísca, e ele saiu praticamente ileso dessa explosão. Durabilidade. O vigor físico do personagem também é bem acima do que eu considero algo comum. Ele pode suportar dores tão inacreditáveis que a maioria das pessoas morreria com o efeito colateral delas. E meio que já era de se esperar, porque ele costuma ter bastante feito lutando com o braço e ossos quebrados. Ele pode até ficar desde 55 horas sem descansar até a ser torturado em um processo que consistia em basicamente deixá-lo à beira da morte, levá-lo para uma cela onde ele era espancado e maltratado de maneira geral, e depois ele ficava exausto e ele tinha que repetir esse processo. E ele passou por isso durante algumas semanas. Eu tenho uma pergunta para você. Tá gostando do vídeo? Se sim, se inscreve no canal aí para dar aquela ajuda. Toda semana tem vídeos sobre animes, HQs, mangás e muito mais do mundo nerd em geral. Nós estamos rumo aos 1000 inscritos e sua inscrição ajuda muito, então valeu! Velocidade. Os seus reflexos também são aprimorados, sendo capaz de facilmente desviar de armas de fogo e de golpes com a velocidade de raios e relâmpagos. Entre esses feitos, o que eu acredito ser a melhor representação de quão rápido ele é, foi quando ele reagiu a uma submetralhadora Thompson em 1 microsegundo, o que deixa sua velocidade de reação em até Mach 8400, ou 8400 vezes a velocidade do som. Habilidades. A gama de poderes e habilidades do Danny também é relativamente grande, podendo absorver pelo menos 3 tipos de energia, que são Chi, eletromagnética e radiação de maneira geral. Ele também é um acrobata muito habilidoso, sendo elogiado até mesmo pelo Demolidor, que inclusive o Danny já substituiu algumas vezes. Amplificação de atributos, podendo se fortalecer com seu Chi. Camuflagem também está dentro de suas habilidades,
criação de construtos, podendo transformar seu Chi em um imenso dragão, geração de ondas de choque, levitação, manipulação da matéria, podendo recriar seu corpo, manipulação de Chi, sua fonte de poder principal que o permite usar o punho de diversas maneiras, como para disparar rajadas de energias e para imbuir objetos como uma espada e até mesmo um poderoso prédio. Isso inclusive também rende uma manipulação de luz, manipulação mental, e ele tem duas técnicas para isso. A primeira é transpor a mente das pessoas com a mente dele e acaba nocauteando a pessoa no processo, mas tem um efeito colateral, que é que eles meio que ficam ligados mentalmente. E a outra técnica é o punho hipnótico, que Danny aprendeu com o Orson Randall, que faz exatamente o que o nome sugere, hipnotiza o alvo. Reação instintiva. Graças ao tempo dele treinando, o corpo do Danny acabou começando a reagir de maneira independente a alguns ataques. Reflexão de ataques, uma vez que ele pode mandar de volta coisas como balas. Regeneração, ele tem um fator de cura absurdamente alto, sendo capaz de subconscientemente se curar de ferimentos, que são ferimentos menores, como cortes, mas quando ele se foca nisso, mesmo em situações de quase morte, podem ser revertidas, como por exemplo, se curar de ficar só no esqueleto. Além disso, ele tem algumas resistências, como a calor e magia, tendo suportado o fogo do dragão Shou-Lao, resistência a frio, resistência a ilusões, conseguindo identificar o Homem de Ferro original no meio de um monte de imagens ilusórias, resistência à paralisia, tendo sido drogado e ainda assim conseguindo se mexer e lutar depois de se acostumar com a toxina, resistência à radiação, resistência a toxinas, podendo se curar de venenos e drogas usando seu Chi, resistência a doenças, inclusive o Chi dele é tão poderoso que pode curar até o câncer. Super sentidos, ele conseguiu até mesmo escutar o suor escorrendo do rosto de uma garota, transformação, com seu Chi ele pode se tornar um tipo de esqueleto coberto por chamas e ele também tem visão eletromagnética, podendo ver a radiação. Combate. Quando o assunto é perícia marcial, é aqui que o Danny é um monstro, sendo um dos, se não o maior artista marcial de toda a Marvel. Tendo dominado quase todas as artes marciais conhecidas e assimilou cada uma delas em seu próprio estilo marcial, mesclando técnicas de boxe, kung fu, kyushujutsu, muay thai, ninjutsu, wing chun, entre vários outros. Além disso, quando focado em lutar, o Danny nem mesmo precisa do punho, visto que durante sua luta contra o Serpente de Aço, Davos, uma das armas imortais assim como o próprio Danny, sendo que todas as armas imortais foram treinadas mais ou menos no mesmo nível que o Danny, e a partir disso desenvolveram estilos marciais diferentes. Inclusive, o Davos passou pelo mesmo treinamento que o Danny, só que o Davos fez isso na geração anterior. Ele disputou com o pai do Danny, o Wendell, e outra coisa que faz esse feito marcial ser ainda maior é que, além de possuir seu próprio poder, o Davos ainda havia roubado o punho de Danny, e mesmo assim o Danny humilhou ele em combate. Sério, deu nem graça. Ele ainda teve seus outros treinamentos para situações específicas, como quando ele aprendeu a lutar mesmo estando cego, e utilizando desse treinamento, Danny derrotou o Dentes de Sabre. Resumindo, não é à toa que, em mais de uma ocasião, ele é colocado como o ápice marcial do universo Marvel. Equipamentos. Ele não é muito de usar armas, mas ele já carregou consigo 2 espadas e um nunchaku. Agora vamos resumir o nível dele então. O tier dele é pelo menos montanha, já que o Danny poderia ferir e suportar golpes do Radion, que possui o poder de centenas de megatons, e depois de absorver o punho de Orson Randall, ele ficou ainda mais poderoso, podendo possivelmente chegar ao nível ilha até o nível país. E eu queria destacar que ele também tem uns poucos feitos acima desse nível, tipo ferir o Colossus e até explodir um gigante de gelo com um soco, mas isso é claramente o tier. Já a velocidade, ele é massivamente hipersônico, por ter sido capaz de reagir a uma submetralhadora em 1 microsegundo, um feito de Mach 8400. Então, esse é o nível de poder da arma imortal Punho de Ferro. Concorda? Discorda? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like. E para todo mundo que se inscreveu no canal, valeu pela força e seja bem-vindo. Por hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!